E aí, gatinhos e gatinhas, tudo bom? Meus futurinhos federais. E aí, como vocês estão? Pois é, eu vim aqui gravar pra vocês a correção do simulado. Sempre sou eu, né? Maravilhoso. Aqui, já tô aqui com meu caderninho com o roteiro, ó, maravilhindo. Porque tem um monte de coisa aqui anotada, ó, pra passar pra vocês, entendeu? Durante essa essa gravação, certo? E aqui nós temos a correção exatamente do simulado, que aconteceu dia 8 hoje. Eu acho que eles vão lançar no mesmo dia a correção, só que obviamente depois da prova. Então fica aqui a correção, a gente vai discutir um pouquinho, na verdade eu vou falar pra vocês, e aí qualquer coisa vocês falem lá, mas eu acho que tá tudo ok, tá? Já corrigi algumas vezes aqui, eu acho que tá tudo ok. Beleza? Vamos começar? Eu vou, obviamente, colocar várias coisas aqui para vocês, vou colocar os textos, trechos, na verdade, vou colocar as questões, as 20 questões, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Beleza? Então vamos começar. Eu vou colocar aqui para vocês os slides. Né? Olha, apareci bem pequenininho aqui para vocês agora, que eu sou lindo, maravilhoso. Né? E vai aparecer aqui para vocês os slides. Né? Então vamos começar. É importante, antes da gente fazer qualquer análise, né, antes da gente ir para as questões de fato, a gente olhar os textos motivadores da prova. Né? Eu vou colocar aqui para vocês, a gente teve 4 textos motivadores nessa prova. E os textos eles falam geral, né, em geral, sobre violência, né, doméstica, sobre violência. E aí a gente fez outros recortes como violência doméstica, certo? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês desses 4 textos que compuseram a prova. O primeiro texto foi publicado no dia 25/5, então a gente está relativamente próximo, né? É um texto extremamente atual, né? Já foi atualizado aí uma vez, mas para a prova a gente usou exatamente esse. Ele fala sobre os casos de violência doméstica que aumentaram aí em 258% no RN. Então a gente aponta bem especificamente aqui para a nossa realidade mesmo. Tá? E aí ele diz assim, olha, durante o atual período de isolamento social, os serviços de sistema público de segurança Estado registraram 739 casos de violência doméstica, segundo estudo feito pelo Observatório de Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte. Como eu já disse, foi publicado no dia 25/5 e ele fala exatamente desse crescimento da violência, já que as pessoas estão dentro de casa, portanto uma violência doméstica. Dentro de casa, normalmente por pessoas conhecidas, afinal a maioria das pessoas estão com seus maridos, seus parentes dentro de casa, né? E essa violência acontece a partir disso, né? Dessa violência dentro de casa, de estar dentro de casa. Então o isolamento ele acabou possibilitando esse aumento de violência. É o correto? Obviamente que não, mas a gente sabe que isso acontece na nossa sociedade e de alguma maneira a gente precisa inibir isso. Né? Obviamente também que a gente já tem aí leis, né, próprias como Maria da Penha, por exemplo, né, que inibe isso, e de fato as pesquisas mostram que esse tipo de violência já caiu, né? O número dessa violência caiu, porém agora com o isolamento, não só essa lei, mas outras, né, que resguardam as mulheres estão aí em vigência, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também nos outros textos. O texto 2, ele traz um infográfico específico sobre feminicídio, que é um tipo de violência, né, não necessariamente doméstica, mas é um tipo de violência, né, e aí ele diz assim, olha, feminicídios durante a pandemia da Covid-19. A média deste grupo é de 0,21 feminicídios por 100 mil habitantes mulheres, período entre março a abril, tanto do ano passado quanto desse ano. Então ele vai mostrar aí a média do Brasil, né, mas ele vai mostrar também as médias de cada região. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 0,27. Talvez seja um dos maiores aí, perdendo talvez só para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Maranhão, o próprio Acre, né? Então a gente tem aí um índice bem alto,
Aí, não é isso? Então esse é um infográfico, ele mostra, a gente vai falar um pouquinho mais depois deles, por isso que eu não estou detalhando tanto. No texto 3, a gente tem uma linguagem verbal e não verbal aí, é uma charge, que exemplifica e critica, né, a situação da questão do isolamento e a violência. E aí a mulher, ela tá usando máscara e o cara tá usando uma máscara, só que é uma focinheira, não é isso? E aí até relacionando a questão do homem com um cachorro, um cão bravo, né, usando focinheira, um animal bravo, não necessariamente um cão, mas uma focinheira né, de deixar isso daqui, a questão da analogia à raiva. Né? E aí, ó, violência doméstica aumenta durante o isolamento. Aqui em casa está todo mundo usando máscara, só o meu marido que está usando focinheira. Então, é um jeito aí de satirizar a situação e ao mesmo tempo criticar, né, levantar essa temática novamente. E além disso, além de levantar a temática, também o propósito é as pessoas começarem a enxergar essa situação, que a situação está precária durante esse isolamento. E aí a gente vem para o texto 4, que é um texto que fala também sobre violência doméstica especificamente. Então a gente, na verdade, tem 3 textos bem específicos, né, falando sobre violência doméstica e um falando sobre feminicídio, que não necessariamente é violência doméstica. Né? O feminicídio ele pode acontecer, ele pode ter origem em diversos lugares, não só em casa, por exemplo, né? Não só doméstico. Violência doméstica dispara na quarentena. Como reconhecer, proteger e denunciar? Então aí o texto ele vai trazer um pouco mais de informações quanto aos números, mas também vai te ajudar aí a como reconhecer que isso é uma violência doméstica, como se proteger e principalmente denunciar essa violência. Né? A gente sabe que as leis aí mudaram um pouco, então elas estão aí a favor das mulheres, né? Ou de quem sofrer violência doméstica. E aí a gente vai para as questões. As questões são 20 questões, né? A prova de português são 20 questões, nós temos 20 de matemática e 20 de português. A prova de português é inteiramente baseada na temática e nos textos, nesses 4 textos que vocês puderam ler durante a prova e que a gente meio que deu uma passada de olho aqui no texto. Obviamente que eu não vou ler os textos com vocês, né? Eu só dei um parâmetro, né, do que são esses textos, até porque a gente não tem tempo para isso, seria muito tempo gravando e lendo. Né? Minha garganta tá doendo, eu tô aqui, ó, para se hidratar sempre. Muito bom isso. E aí, a gente traz esse segundo simulado com 20 questões de português, né? Os conteúdos trabalhados, eles foram trabalhados em aulas remotas ou aulas gravadas, depende do professor aí, né? Eu, por exemplo, trabalhei com aulas remotas, que tem uma diferença entre a aula remota e a aula gravada. A aula gravada, ela não é ao vivo e a aula remota, ela tem, sim, um momento de interatividade com o professor e eu optei por essa didática porque eu acho mais divertida, acho que os alunos tendem a prestar mais atenção e a estudar mais. Então, essa é a minha visão, tá, gente? Então, esses conteúdos eles foram trabalhados ou em aulas remotas ou em aulas gravadas. E vale salientar que nós usamos o modelo das provas do IFRN, tá? O modelo segue muito parecidamente com o... Acabei de inventar essa palavra, parecidamente. Legal, né? Ele segue o modelo, o padrão, né, das provas do IF, afinal a gente está preparando vocês para esse processo seletivo. Então eu só deixei esse avisinho aí para ficar bem claro para vocês que a prova segue as 20 questões, segue a questão de ter uma temática central, de ser seguida pelos... as questões elas são tiradas dos textos de apoio, dos textos motivadores que vocês têm na prova, certo? E a diferença é que essa prova ela é online, tá bom? Então ela tá aí online, disponível na internet para vocês e vocês fazem no dia específico, né? E num horário específico da prova. Teve uma novidade nesse simulado, né? A novidade foi a redação, então a gente incluiu aí a redação nesse simulado. Vocês antes do simulado, uma semana antes, tiveram uma revisão gratuita pelo YouTube, né, uma live gratuita pelo YouTube, então aos alunos aí a última vez que eu vi já tinha mais de 500 visualizações, mais de 600 visualizações no mesmo dia, né, feito,
Então, um sucesso total. E aí a gente vem aqui para as correções agora e para as análises das questões, né? Dessas 20 questões de português, que também vai sair aí o vídeo de 20 questões de matemática, com certeza corrigido, acredito, pelo professor Vitor. Beijo, Vitor, para você. Certo? Vamos lá. Questão 1, questão número 1. Eu já fiz um monte de anotação aqui que eu disse a vocês, né? Porque tem muita coisa legal. Tem muita coisa pra gente discutir, né? Lembrando também que os conteúdos da prova, eles são conteúdos que foram dados, alguns no primeiro módulo, né? E outros no segundo módulo. Então a gente deu uma mesclada aí de conteúdo para você sempre estar atento a isso. E a primeira questão da gente é a interpretação de texto, né? Na própria live foi falada a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Uma traz aí pra gente a questão de alguns conceitos muito fechados, como segundo o texto, de acordo com o texto. É diferente de eu usar expressões, por exemplo, como infere-se do texto, né? Então tem uma diferenciação aí. Quando você fala de segundo o texto, de acordo com o texto, quando a gente tem expressões desse tipo, nós estamos querendo que você foque no texto, certo? No texto. É diferente de quando eu peço para você inferir, né? Quando você infere, você pode até subentender algumas coisas. Então, tem uma diferença aí, certo? E a questão fala o seguinte, segundo o texto 1, então a gente está lá no texto 1, o texto 1 ele fala do crescimento da violência, aqueles 258%, né, de violência a mais aí, de casos a mais de violência doméstica. E ele pede para vocês assinalarem segundo esse texto. Então a gente tem as 4 alternativas sempre, que também é um padrão, né, do IFRN, né, e de alguns IFs nacionais aí, né, e questões muito diretas. Então a gente seguiu essa questão das questões diretas, dos enunciados diretos e das alternativas, das 4 alternativas por questão. Beleza? E aí ele diz, olha, sobre os casos de violência doméstica, foram 48 tentativas de assassinato em 2019 e apenas 12 entre os meses de março e maio. Entre março e maio, houve um aumento de 258,7% dos casos de violência doméstica no RN, se comparado ao mesmo período do ano anterior de 2019. O texto ele faz, né, essa comparação no mesmo período, né, entre março e abril, abril, eu acho, tanto de 2019 quanto de 2020. Os serviços do Sistema Público de Segurança registraram mais de 739 casos, né? Desde o início da pandemia, a média de 10 casos de violência doméstica mensalmente. Então aí o texto ele vai ter ou não essas informações, e a nossa resposta aqui é justamente a letra B de bola. Entre março e maio, não é março e abril, tá bom? É março e maio, houve um aumento de 258%, inclusive no título, né, do texto, a gente tem esse aumento de 258% aí, né, de aumento nesses casos, beleza? Questão 2, texto 2. Questão 2 ainda no texto 1, e a gente vai usar esse trecho aí, tanto para as questões 2 quanto para a questão 3 e 4, beleza? Então vamos lá. A questão 2, ela diz assim, olha, segundo esse trecho aí, né, retirado do texto 1 também, então, ó, no atual período de isolamento social, esse é o primeiro trechinho, esse é o primeiro sublinhado que tem aí, né? O Sistema Estadual de Segurança registrou 739 casos de violência doméstica durante os 68 dias analisados. Ou seja, a média de 10 agressões casos por dia no ano de 2019. Durante o mesmo espaço de tempo, as agressões somaram 206 casos, o que representa 3 atos violentos durante as 24 horas. Certo? A expressão destacada em 1 tem função sintática de adjunto adverbial, adjunto adnominal, sujeito ou predicativo. Note que no atual período de isolamento social é uma expressão grande e mostra um determinado tempo, né? A gente está falando de um período atual. Eu estou te colocando num determinado lugar, num determinado tempo, né? E até mesmo espaço, porque a gente está falando de isolamento social. Então a gente tem aí um período, né, delimitado de isolamento social. Então, quando a gente está falando disso, a função sintática de um termo desse é justamente de ser adjunto adverbial, tá? Tanto é que eu posso até trocar ele de lugar. Ó, o Sistema Estadual de Segurança registrou 739 casos de violência durante os 68 dias analisados no atual período de isolamento social. Posso trazer ele para o último, né? E se você perceber, ele foi deslocado
para ser um tipo de ênfase do parágrafo, da informação aí. Por isso até depois que ele tem uma vírgula depois da expressão aí. Beleza? Então, adjunto adverbial ele serve para isso. Se ele for até deslocado, dependendo da quantidade de termos que ele tem, e aí a gente dá até a dica de que se for um termo, se for uma expressão com mais de 3 palavras, né, composta de mais de 3 palavras, colocar a vírgula se ele for deslocado, que é o caso que está aí no exemplo para vocês. Tá bom? A questão 3, ela traz também uma função sintática, só que do termo dois grifado. E aí ele pergunta se essa função ela é sujeito, se ela é predicado, se ela é núcleo do sujeito ou se ela é núcleo do predicado. Lembrando que a gente tem aí um sujeito, né? As agressões somaram 206 casos. Qual é o sujeito daí? As agressões. Mas só tem agressões sublinhados. Isso significa que ela não é sujeito, não é a letra A, é a letra C, ela é só núcleo. A não ser que eu tivesse um adjunto adnominal aí junto. Então seria as agressões, aí seria sujeito. Mas como eu só grifei agressões, né? Então eu estou falando de um núcleo específico, eu não estou falando do sujeito inteiro. Então seria a letra C aí pra gente. Beleza? Tá, vamos lá. Questão 4. Também do mesmo trecho, a gente está falando do mesmo trecho, né? O IF gosta de fazer bastante isso, pegar um trecho e escrever 2, 3 questões sobre esse mesmo trecho, até porque eu acho que fica mais... você usa melhor, né, o trecho, até porque você já leu o texto inteiro, então... O trecho constitui-se de quantos períodos e se ele é composto ou ele é simples. Bom, antes da gente responder isso, vamos relembrar um pouquinho, né? Quais são as características do período? Por exemplo, período simples e composto, tem que terminar em ponto final, né? Tem que terminar num ponto, né? Num determinado ponto. Precisa ter verbo, não é isso? Aí o verbo pode ser o período pode ser simples porque apresenta um verbo, o período pode ser composto porque apresenta mais de um, não é isso? Então tem esses detalhes aí. Aí eu estou perguntando do trecho todo. Vamos ver quantos períodos ele tem? No atual período de isolamento social, vamos contar as orações porque eu acho que fica mais fácil. O Sistema Estadual de Segurança registrou 739 casos de violência doméstica durante os 68 dias analisados. Lembrem-se que a gente está falando de período se ele é composto e se ele é simples. Não é isso? Então aí a gente tem o término do primeiro período. Não é isso? Em analisados. Então a gente tem o primeiro período. Aí eu pergunto a vocês, ele é simples ou ele é composto? Vai pensando, a gente tem um verbo só. Outro, ou seja, a média é 10 agressões, casos por dia. A gente tem um outro período aí, também com um verbo. Aí o próximo, no ano de 2019, durante o mesmo espaço de tempo, as agressões somaram 206 casos. Então a gente tem aí, até agora, 2 períodos, a gente tem um terceiro período. Então a gente fica entre B e D, não é isso? B e D, não é? E o que representa 3 atos violentos durante as 24 horas. Então a gente tem 3 períodos, sendo que 2 deles é sujeito... sujeito, ó. É período simples, não é isso? É período simples. A gente tem aí... E o segundo, e o terceiro período, ele é composto. Olha aí, as agressões somaram 206 casos. O que representa, e a gente tem mais 2 verbos, então a gente tem 3 períodos, sendo que 2 são simples e 1 composto. Então, letra A, 2 períodos simples e 1 composto. É isso, produção? É isso, produção! Então, os 2 primeiros a gente tem períodos simples. Então, a gente não fica entre a B e a D, porque aqui eu estava contando só o período, né? Então, tem que ficar atento a isso também, ó. A questão, ela dá uma enganada na pessoa. Eu tenho que falar que é simples e composto, e não se é simples ou composto. Então eu tenho aí, a composição do trecho é o seguinte, a composição, o trecho constitui-se, olha a palavra que ele usa, até eu me embolei agora, ó. A palavra que ele usa é constituição, então ele constitui em quê? 2 períodos simples, que são os primeiros, e 1 período composto, então são 3 períodos, só que 2 são simples e 1 é composto. Letra A, beleza, de buenas. Questão 5. Então a gente já está falando de textos completos aí na questão 5. Texto 1 e o texto 3 apresentam em comum o quê?
O tipo textual, o registro linguístico, o recorte temático ou o gênero textual? Vamos lá, tem crianças chorando aqui, os vizinhos, né? Tem crianças vizinhas chorando. Né? Minha filha está ali sentada, deitada. Na verdade, ela está aqui comigo. Cadê ela? Ela está lá no sofá, né? Então, normal, tranquilinho. Questão 5. Tipo textual? Não, eu já mostrei para vocês que a gente tem o texto 2, eu acho que é um infográfico, não é isso? É um infográfico, o texto 3 é uma charge, então já não é tipo textual. Né? Nem o gênero textual e nem o tipo. Por quê? O tipo, o infográfico ele é informativo e a charge ela é uma espécie de argumentação. Né? Então já não é o tipo, já tem aí, dos 4 textos eu já mostrei 2 que são diferentes. Né? Isso, e o gênero também, só que ele está falando dos textos 1 e 3. O texto 1, ele é uma espécie de notícia, né? E o texto 3, ele é uma charge. Então também são diferentes, o tipo e o gênero. O B, que é registro linguístico, que é a escrita, como é feita a escrita, também é diferente, porque a charge normalmente ela usa palavras coloquiais, palavras do dia a dia, do cotidiano, é diferente de uma notícia, de um artigo, né? E aí sobra-nos recorte temático. Os 2 falam de violência doméstica, não é isso? O 1 e o 3. O 1 fala do crescimento da violência doméstica, é os 258%, e o 3 exemplifica a violência doméstica pela questão da mulher usar máscara e o homem usar a focinheira por causa da violência. Então, recorte temático, tá? Lembrando, gente, que o recorte temático é o tema. Beleza? Por exemplo, o texto 2, que é o infográfico, o texto 2, que é o infográfico, ele não tem o mesmo recorte. Ele tem uma mesma temática geral, que é violência. Tá? Agora, o infográfico, né, que é o texto 2, que é sobre feminicídio, ele não fala exatamente de violência doméstica, ele fala de feminicídio. Feminicídio nem sempre advém da violência doméstica. Beleza? Então tem essa diferenciação. É por isso que nessa questão eu só coloquei 1 e 3. Eu não coloquei 1, 2, 3 e 4 ou 1, 2 e 3. Entendeu? Eu coloquei 1 e 3. Eles falam eles têm o mesmo recorte de tema. O tema geral é violência, né? A gente pode até colocar uma violência doméstica até. Porém, tem um texto específico que não fala de violência doméstica. Ele fala de violência, que é o feminicídio. Beleza? Questão 6. Aí a gente tem outro trecho para a questão 6. Só um trechinho para a questão 6, hein? É sobre acentuação. A gente sabe que a gente tem algumas regras de acentuação. Né? Oxítonas terminadas em E, A, E e tal. Paroxítonas tem aquela regrinha do L, R, né? Não sei o quê. E a proparoxítona todas são acentuadas. Então a gente tem regras específicas. E aí ele pergunta das 3 palavras que estão aí sublinhadas. Violência doméstica e período. Certo? As palavras grifadas no trecho acima são, respectivamente, de acordo com as regras de acentuação gráfica. Bom, violência é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então é vi, tracinho O, tracinho lem, tracinho cia. Beleza? Então já é uma paroxítona. Menino, a gente já tem a resposta, letra D. Não é isso? Menino, que coisa fácil. Paroxítona. Se você achar que é proparoxítona, lascou-se. Agora, a doméstica e período são proparoxítonas. Doméstica. Período. Tá? Beleza? Então, muito fácil essa. Olha, já a gente deixou de bandeja para vocês. Né não? Questão 7 e 8, usando esse trecho aí, o 9 também, só que ele está no outro slide. Segundo o Ivênio Hermes, coordenador do óbvio, não sei como é que chama, mas é o observatório lá de violência, não sei o quê. Os dados mostram a importância de se investir em propagandas de conscientização e de ajuda para mulheres agredidas. A violência doméstica é um crime que pouco depende da ação ostensiva da segurança pública. Este delito tem aumentado porque o agressor passa mais tempo dentro de casa, juntamente com a potencial vítima. Portanto, é necessário reforçar os meios de denúncia para aparelhar as vítimas, disse. 7.
O elemento linguístico segundo indica sentido de... Pessoal, sentido, a gente está falando de semântica, apesar de ser um tipo de elemento coesivo aí, né, de iniciação, inicialização de parágrafo, a gente está falando de um elemento linguístico que tem um significado, um sentido, uma semântica. Ele tem sentido de consequência, conformidade, condição ou de causa? Segundo Ivênio, eu acho que é assim que fala, Ivênio Hermes, é conforme ele, né, de acordo com ele, não é isso? Letra B, de conformidade. Muito fácil essa. Normalmente o IF adora colocar questão assim, tá? Então prestar bastante atenção. O elemento linguístico este refere-se a quê? Agora a vaca vai... Eu ia dizer que a vaca vai piar. Mas não é a vaca que pia, é o pinto que pia. E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Não é? Eu acho que é. Ele pergunta do este. Tem uma diferença entre este e esse. Né? Esse, normalmente, é o que já é uma retomada. Né? Por exemplo, nesse também. Ó. Nesse contexto, quer dizer que é um contexto já passado. Oi, minha filha. Oi, papai. Tá aqui ela, bichinha. Vem cá, filha. Que foi? Vem cá, vem. O pessoal quer te ver. É gravação, mas o pessoal quer te ver. Vem. Vem cá, mamãe. Que foi? Tá tristinha, tá? Meu... Ih, tá fazendo yoga, porque não tem como vocês verem. O pessoal quer te ver. O pessoal quer te ver. Olha o pessoal. Oi, pessoal. Só uma cachorrinha muito feliz, muito alegre. Só que eu tô com preguicinha essa semana. Meu papai vai fazer aniversário esses dias. Eu tô muito feliz dele. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso, deita. Quer deitar? Deita aí. Fica aqui com a galera. Olhe a cabecinha dela. Oi, pessoal. Tudo bom? Pai o ama. Muito. E aí, a gente tem o 8, né? O esse, ele vai funcionar como retomada. É igual nesse contexto. É coisa que você já colocou lá, já contextualizou, passado, retomada. E o este, ele vai antecipar, então ele vai para frente. Este delito tem aumentado. Que delito? O este aí, ele pega a palavra delito para ele, tá vendo? Este delito, aí se eu perguntasse, agora tem uma diferença. As pessoas podem perguntar assim, mas professor, ele não volta em violência doméstica, que é o tipo de delito? Sim, mas é a palavra delito que substitui violência doméstica, e não o este. O este tá aí para puxar delito. Delito vai substituir violência doméstica, que é o de fato crime aí que eles estão falando, tá bom? Então tem essa diferenciação também. Questão 9, a gente vai usar o mesmo trecho e ele pergunta do porquê, que é o 3 aí, tá? Esse porquê ele pode ser substituído sem perda de sentido pelo quê? Pois, assim, porque ou portanto, você tem que saber o sentido aí, ó. Este delito tem aumentado porque o agressor. É uma explicação, não é? Então vai ter um pois aí, não é isso? Letra A de amor. B de baixinho. C de coração. Canto mal pra caramba. Pra caramba. C de coração. D de docinho. E de escola. F de feijão. É isso? Vamos lá, questão 10. Estamos terminando, estamos chegando na metade, estamos terminando, hein? Vamos lá, agora vai começar a ficar um pouquinho mais rápido, mais acelerado o bagulho aqui. 10. Aí a gente tem um infográfico, que na verdade eu já falei a resposta para vocês lá, né, no início. É um infográfico. Por que é um infográfico? Ele pergunta qual é o tipo de gênero, a que gênero pertence esse texto, não é mesmo, galera? E aí a gente tem um infográfico. O infográfico, ele tem características bem específicas. Por exemplo, ele tem numerais, ele pode vir por meio de tabelas, ele tem essas imagens aí. Então, por exemplo, é um mapa, né? Tem ilustrações, tem linguagem verbal e não verbal. Então, isso tudo configura o infográfico. O infográfico, ele vai ter linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal vai dar uma ênfase, vai te chamar a atenção, na verdade. E a linguagem verbal, que são números e palavras, né? Símbolos, signos, né? Aí eles vão dizer exatamente os dados, né? Então, por isso que pode vir mapa, tabela, né? Ilustração e assim por diante. Então, infográfico, tá? Não tem muito o que falar.
Questão 11, compreensão de texto. Segundo o texto 1, letra... Aqui não tem muito que a gente conversar não, é letra A. Né? O homicídio também tiveram alta durante os 68 dias avaliados aí, né, do isolamento. Foram 68 dias avaliados por esse observatório e aumentou aí, né, a tentativa de homicídio, né, esses casos de tentativa de homicídio durante essa quarentena, esse isolamento social, tá? Além dos casos de violência doméstica, certo? E aí a gente tem uma brincadeirinha aí, ó, os casos de tentativa de suicídio também tiveram alta durante os 68 dias, né, avaliados. Meu Deus, ela se enroscou toda no meu fone. Oh, Jesus. Né, tiveram diminuição, diminuíram durante, então tem que prestar bastante atenção aí, até mesmo nos verbos, tá bom? Que foi, princesa? A galera quer te ver. Sempre. 12. De acordo com o texto 1, os dados revelam que o número de ocorrências se manteve bastante reduzido. Em que bairros? Então vocês têm que analisar lá no texto em quais bairros, né? E ele diz que é com maior poder aquisitivo esses bairros. Então, Petrópolis, Tirol, Capim, Macio, Ponta Negra. A gente está falando do RN, a gente está falando exclusivamente agora de Natal. Não é isso? Então, os bairros que têm maior poder aquisitivo se mantiveram com as ocorrências reduzidas. Não é isso? 13. Observe o texto 2, feminicídios durante a pandemia do Covid-19. As informações do texto são de uma fonte relevante, aos estudos sobre o feminicídio. Ou seja, são dados coletados através de uma pesquisa a fim de informar, notificar, referenciar, anunciar. Isso tudo é um infográfico, tá, gente? O infográfico, ele faz isso, né? Ele informa, notifica, referencia, não é isso? Indica dados, coleta. A função da linguagem que corresponde a esse texto é referencial, metalinguística, poética ou emotiva. E a gente tem algumas diferenciações aí. Por exemplo, a emotiva. A emotiva, o eu é o centro, né? Falar do sentimento do eu, né? Já a poética, eu posso até falar do eu, mas eu tenho uma preocupação com estética, com a estética do texto, né? O exemplo disso são os sonetos. Os sonetos são divididos bem direitinho, né? A quantidade de versos tem uma quantidade específica aí. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a gente tem uma preocupação estética, muito mais do que só o sentimentalismo ou falar do eu, né? Que o emotivo é falar do eu. A poética, eu posso até falar do eu, mas eu vou ter uma preocupação em como eu vou estruturar esse eu, em como eu vou colocar esse eu. A metalinguística é falar da própria linguagem, né? Então, por exemplo, o dicionário é um exemplo de metalinguagem. Eu até coloco bastante na aula alguns vídeos, né? E tem um vídeo daquele Barbicha, depois vocês procuram, eu já passei para vocês, para os meus alunos pelo menos, os Barbichas. Tem um quadro que se chama dicionário, né? E é justamente essa função metalinguística. Eles vão contar uma história e todas as vezes que o apresentador fala dicionário, eles precisam pegar a última palavra que eles disseram e dizer o significado dessa palavra. É bem engraçado. Tem vários dicionários lá. É um quadro chamado dicionário. Eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada lá. O que faz a gente exemplificar a metalinguística, né? A metalinguagem. E por último, a letra A, que é a referencial, que é justamente esse tipo de texto aí. A referencial, ela vai trazer uma informatividade. O infográfico faz isso, as notícias fazem isso, né? Então é bom dar uma olhada aí nesse quesito. Ô, Jesusinho, pai vai ficar com você já. Para terminar de gravar, papai. Papai tá gravando pela 3ª vez, né? É isso? Ô, Jesus. Ô, meu painho. Que foi? Vamos almoçar daqui a pouco? Questões 14 e 15. Aí a gente já entra na questão da transitividade, na questão 14, que a gente tem aí um verbo. O verbo destacado em 4, que é registraram, ele é o quê? Ele é transitivo, intransitivo, de ligação ou copulativo? Lembrando que de ligação e copulativo a gente fez uma brincadeira aí, né? De ligação e copulativo é a mesma coisa. Ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, continuar. Já o verbo transitivo e intransitivo são verbos, teoricamente, que a gente chama de
verbos de ação, popularmente falando, né, que são aqueles verbos significativos. Só que a diferença é que o transitivo ele precisa de uma complementação obrigatória e o intransitivo não. Né? Então, o Estado, os serviços do Sistema Público de Segurança do Estado registraram o quê? 739 casos de violência doméstica. Então eu preciso de um complemento aí, né? Falando então que o verbo ele é transitivo. Quem registra, registra algo, alguma informação. Né? E sem preposição. Então seria um verbo transitivo direto. É porque não tem aí, mas a gente complementa. O verbo transitivo direto, ele não vai ter a preposição, que é nesse caso aí. Já o indireto precisa da preposição. Questão 15, a gente está falando da palavra doméstica. Ela exerce função morfológica. Então a gente já não está falando mais de sintaxe, função, a gente está falando de morfologia. Morfologia é classe de palavra, é forma. Ela exerce qual tipo aí? Qual função morfológica? Substantivo, adjetivo, advérbio ou conjunção? E aí? Substantivo, a doméstica, pode ser. Fica até meio preconceituoso a doméstica, né? Dependendo de como você fala, fica meio preconceituoso o negócio. Mas a gente tem que se ligar que a gente está falando de 739 casos de quê? Violência. Mas que tipo de violência? Doméstica. Então eu estou caracterizando o substantivo violência. Isso significa que ele vai funcionar como um adjetivo, certo? Ele vai funcionar como um adjetivo do substantivo violência. Porque ele caracteriza aí, tá bom? Então eu não estou determinando como eu posso determinar a violência, eu não posso determinar a doméstica nesse caso. Por quê? Porque eu estou caracterizando, esse doméstica vem caracterizando um substantivo já. Beleza? Então é que eles vêm bem grudadinhos aí. Questão 16, estamos terminando, hein? Falta 16, 17, 18, 19, 20. 6, 5, eu ia falar que falta 4. Porque 20 menos 16, 4, mas a gente ainda não fez a 16, então são 5. Entenderam, né? Matemática aqui, ó. Já tô fazendo aqui, ó, o link para matemática, para você ir lá depois ver a correção de matemática. Entendeu? Observe o trecho do texto 1, correspondente a questões 16, 17 e 18. Bora lá. É parecido, a gente já pegou mais ou menos esse trecho. A gente só vai esmiuçar um pouquinho nessas outras questões. O termo destacado coordenador do óbvio, eu vou chamar de óbvio, tá, gente? Mas é o observatório lá de violência. Eu acho que é o observatório de violência. Vamos voltar? Eu quero ver agora. Eu quero ver. Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte. Chique o negócio, né? Sabia não, hein? Aqui, ó, a gente parou aqui na 16. Prosseguindo. Coordenador do óbvio. Eu vou chamar de óbvio. Não tem acento, mas eu vou chamar de óbvio. Do observatório. Exerce função sintática. Voltamos na sintaxe. De quê? Aposto, aí a gente tem tudo aposto. O que é um aposto? Aposto é um tipo de... Ele pode ser todos esses tipos aí, depende, né? Mas aí ele faz o quê? Ó, vamos voltar lá. Segundo Ivênio Hermes, coordenador do óbvio, ele vai dar um tipo de explicação, é isso? Então ele explica, né, o termo anterior. Quem é Ivênio? É o coordenador do observatório. Certo? Não tem muito o que falar aqui não. Questão 17. O elemento linguístico que, em destaque no trecho do texto, exerce qual função morfológica? Ele é uma conjunção, ele é um pronome possessivo, um pronome relativo ou uma preposição? Vou espirrar. Desculpa, gente. Hoje eu tô assim. Tomei até um remedinho, acho que vou dar uma dormida daqui a pouco. E aí, esse que? Vamos voltar lá no texto, né? A violência doméstica é um crime que pouco depende da ação ostensiva. É um crime que... Ele completa o sentido de alguma coisa? De um verbo? Não. Ele não pode ser possessivo, ele não pode ser uma preposição, então ele vai ser um pronome relativo que vai retomar. É um crime que pouco depende. O que pouco depende? O crime, não é isso? Então ele vai retomar o mais próximo aí. Então pronome relativo, tá certo? Ele vai retomar, relativizar, que a gente fala, né? Questão 18, elemento linguístico juntamente lá, ó. Este delito tem aumentado porque o agressor passa mais tempo dentro de casa juntamente com a potencial vítima. E a gente volta num conteúdo que a gente viu no primeiro módulo, que é a questão
da construção das palavras, né? Da formação das palavras, desse processo de prefixação, sufixação, parassíntese, imprópria, combinação, justaposição e tudo mais. E aí a gente tem juntamente, é uma prefixação, uma parassíntese, tá tudo derivação, então é uma derivação de alguma palavra, não é isso? E aí a gente tem um prefixo ou um sufixo aí? A gente tem um sufixo, não é? Então ele vai ser uma derivação sufixalmente, tá? Que inclusive transforma ele em advérbio até, tá? Questão 19, a gente tem uma imagem, um gênerozinho aí, certo? Uma imagenzinha. Mãe, esse roxo no seu olho é o tal de mimimi? Fica a reflexão aí. Não é isso? Né? Fazendo até uma analogia aí às pessoas que falam que é besteira a questão da violência, né? Achar que as crianças não percebem, que as pessoas não percebem, né? Então denunciem sempre. Inclusive um dos textos, o texto 4, se não me engano, fala sobre isso, sobre denúncia. Então é importante denunciar, beleza? A, cartoon. B, charge. C, tirinha. Ou D, notícia? E aí, a gente tem uma charge, não é isso? Características, vamos lá. Bom, crítico político social, então tem aí, né, uma crítica. Posicionamento em relação a alguma temática específica, de atualidade. Precisa de um contexto histórico, então a gente está colocando um contexto aí da atualidade, super da atualidade para vocês. Então tem uma periodicidade, tem uma temporalidade, tem um tempo específico para se falar disso, né? É diferente, por exemplo, do cartoon, que normalmente os alunos têm bastante dúvida, é o contrário, né? Ele traz mais para o humor, isso daí não tem nada de humor, inclusive. Traz mais para o humor, normalmente é caracterizado mais pela linguagem não verbal do que verbal, aí a gente tem uma mista, né? Ela é atemporal, o cartoon, né? É mais jornalístico esse cartoon, então tem muito a ver com fundo político, satirizando uma entidade política, por exemplo. É diferente da charge, que pode ter caricaturas ou não, mas normalmente é uma coisa mais geral, de âmbito, digamos, de temática, né? Pode ser qualquer temática, inclusive política especificamente, tá? Então tem uma diferenciação aí, eu estou falando sobre isso porque os alunos normalmente têm uma dificuldade em diferenciar, mas aí no caso a gente tem uma charge, tá? E a última, no texto 3, a expressão aqui em casa apresenta a ideia de tempo, lugar, modo ou intensidade. Aqui em casa. E aí, ó? Lugar, tempo, modo, intensidade? Temos o quê? Temos o quê? Lugar, não é isso? Aqui em casa, né? Um lugar estático, parado, né? E pode até se dividir em duas expressões, o aqui, advérbio, e o em casa, né? Uma espécie aí de expressão que tem uma preposição, mas também significa lugar, tá? Então, pessoal, é isso, eu acho. Só que a gente tem uma coisa muito legal. A gente tem a hora do biscoito. A hora do biscoito é muito importante, né? A hora do biscoito mesmo, de pedir um biscoitão, é muito importante. E aí eu coloquei até um meme maravilhoso, decisões da Polis. Temos que arranjar um jeito de decidir se é biscoito ou bolacha. Inclusive, vocês deviam comentar aqui se vocês gostaram do simulado. E detalhe, se é biscoito ou bolacha. O que é biscoito e o que é bolacha? Entendeu? Mas é hora do biscoito. O povo chama de biscoito, biscoito. O que é o biscoito? Me seguir nas redes sociais. Segue lá minhas redes sociais. Tem o da Thaisa também, né? Da professora Thaisa. Eu coloquei lá no início. Thaisa Rafaela Cardoso. Rafaela com PH, se não me falha a memória. Mas tem lá no início do vídeo que eu coloquei lá. Né? Segue o YouTube aqui, né? Não deixa, não só curte, mas curte o vídeo também. Mas segue aqui o YouTube, né? No IAPFRN, por favor. E o Twitter, meu Twitter, eu, Luiz Reis, tá? O mesmo do Instagram, mesma coisa do Instagram. Beleza? Eu não uso tanto o Twitter assim, mas gosto das tretas que tem lá, então eu olho de vez em quando e posto algumas coisas. Tá bom? Então, biscoito pra vocês. E pra mim, por favor, me segue lá, tá? Um grande beijo pra vocês. Espero que tenham gostado daqui da correção. Não tem muitos detalhes, eu acho que a prova estava uma prova fácil, pelo menos de um nível que a gente viu em sala de aula, que a gente conseguiu, que vocês conseguem fazer de buenas. Nossa música, eu tô de buenas, pegando as muchachas, cerveja gelada, tequila e limão. Né? A gente tem essa música nossa, né? Eu tô de buenas. E eu acho que foi de buenas a prova. Então, assim,
Deixa aqui se você gostou do simulado, quais que vocês tiveram dúvida, se vocês tiveram dúvida em alguma questão, e me segue nas redes sociais e segue aqui também o IAP, tanto no Instagram quanto aqui no canal do IAP, tá certo? Um grande beijo.